O chat GPT, que é chamado um modelo de linguagem, né, que junto existem outros tecnologias similares, né, o Google tem uma que chama Bard, outra que chama Lambda, a Microsoft tem o Bing Chat, né, e eles baseiam nessa ideia dos modelos de linguagem, que são, assim, simplificando ao extremo, levando ao extremo, uma possibilidade de se avaliar a probabilidade de palavras ou de conjuntos de palavras aparecerem num amplo conjunto muito grande de palavras, que são chamados grandes modelos, né? A partir daí, então, é que se forma a ideia das sequências de qual é a próxima palavra, qual é a próxima expressão que combina melhor, que tem a melhor probabilidade para combinar com aquilo que a gente no início dá para o chat GPT, que é o prompt, né? Por exemplo, né? Eu não fiz isso, mas poderia ter feito. Gostaria que você me falasse sobre a República do Amanhã. Então eu dei a sequência, o contexto, e ele vai formando as palavras ali dentro desse modelo. E é interessante porque isso surgiu em novembro do ano passado, 20 de novembro, por aí. 2 meses depois, já tinha 100 milhões de usuários, final de janeiro. Né? E, de repente, né, a sociedade começa a ver que os impactos são muitos e, principalmente, não são compreendidos. Né? Então, por exemplo, né, na semana passada, 2 membros do Congresso americano dispararam um alarme no Congresso sobre os perigos dessa tecnologia. Né? Um deputado passou uma sessão inteira tentando explicar qual é, e a dificuldade de entender isso. Né? No Brasil, houve um caso, aí talvez mais pitoresco, né? Um deputado em Santa Catarina propôs um projeto escrito pelo ChatGPT. Tá? Então, é preciso entender esse impacto dessas tecnologias sobre nós. Tá? Então, eu vou começar, talvez eu ache a melhor forma de eu começar é com uma pequena história, sabe? Porque esse caminho dessa tecnologia de inteligência artificial conversacional já vem lá atrás, desde os anos 60. Tá? Nos anos 60, um professor do MIT, chamado Joseph Weizenbaum, tá? Era professor da área de computação do MIT. E ele, então, desenvolveu aí os fundamentos do processamento de linguagem natural. Tá? Tinham outros trabalhando também, mas o dele teve um destaque especial porque ele criou um algoritmo chamado ELIZA. Tá? E o nome ELIZA foi colocado a propósito. Ele foi inspirado num personagem da peça Pigmalião, escrita por Bernard Shaw, que tinha a capacidade de se apresentar como muito mais educada e preparada do que ela realmente era. Então, já começa aí a questão. Então, esse algoritmo chamado ELIZA, tá? Ele tinha 2 camadas de construção. Uma delas era para entender a linguagem natural dada na conversa. Tá? E a outra era para dar as ações de acordo com o contexto. Então, ele criou o que ele chamou ali de scripts. Os scripts eram um conjunto de regras que se aplicavam a cada contexto. Então, o caso da Elisa ainda é mais interessante ainda. Ele colocou a Elisa, um programa chamado Doctor, que simulava um psiquiatra, um psicanalista rogeriano. Então, ele pegou os fundamentos dessa teoria psicanalítica e incorporou nesse script. Né? E, então, o programa começava, a pessoa chegava,
procurava esse programa Doctor, né? Naquela época não era o que nós temos hoje, essas interfaces bacanas, né? Eram, aí poucos devem lembrar, os chamados teletipos, né? Em que a gente ia batendo a máquina e saía uma fita de papel do lado do teletipo, né? Então, esse programa começava, né, a pessoa procurava o programa e ele perguntava por que você está aqui, a pessoa respondia, porque, por exemplo, a minha namorada disse que eu estou precisando de um tratamento, e ele fala, mas por que sua namorada está falando isso? Aí ele fala, minha mãe também achava isso, e o programa, mas qual é a sua relação com sua mãe? E ia desenvolvendo, né, nessa linha. O programa acabou ficando conhecido. E o Weizenbaum, que era o cientista da computação, começou a ficar preocupado com os impactos desse programa sobre as pessoas, né? E aí ele chamou a atenção dele que um dia, em Cambridge, no MIT, ele saiu mais tarde lá do edifício, lá do laboratório de computação, e viu a secretária dele interagindo com a Elisa. E a hora que ele passou e viu, a secretária perguntou se ele podia deixá-la numa sala reservada, porque ela estava tendo uma conversa mais íntima com a Elisa. E aí que ele se perguntou o seguinte, né? Como que ela me viu programando isso durante semestres e acha que esse código pode ser uma pessoa para resolver os problemas dela? Esse disparou a ele, e aí ele tentou organizar essa ideia, sabe, em 3 grandes pontos que incomodavam o programa. Era muito bem sucedido, fácil de usar, tinha os fundamentos adequados, mas ele organizou as ideias em 3 pontos. Ele viu que vários psiquiatras práticos acreditavam seriamente que o programa Elisa poderia se transformar em uma forma de psicoterapia automática. Ele também ficou surpreso, sabe, ao ver o quão profundamente as pessoas, conversando com o programa, se envolviam emocionalmente com o programa, enquanto antropomorfizavam o programa, como se fosse uma pessoa humana, tá? No caso da secretária. E, finalmente, uma reação de surpresa desse programa Elisa foi a disseminação que ele percebeu de que se tratava de a visão de que se tratava de uma solução geral para o problema da compreensão da linguagem natural por computadores. E ele sentia que isso não era o que o programa era capaz, né? E aí essa reação mostrou a ele que, mais do que qualquer coisa que ele tinha visto até aquela então, que as atribuições assim exageradas feitas por um público bem educado é capaz de fazer, esse público bem educado é capaz de fazer, e até esforça para fazer, uma atribuição de possibilidades a uma tecnologia que esse público não entende. E isso foi um divisor na vida dele. Ele estava num departamento de computação, ele saiu desse departamento de computação no MIT e foi para Stanford, para o departamento de filosofia. Tá? E aí passou uns anos lá, alguns anos mais tarde, ele já com mais de 60 anos, ele já estava com aqueles cabelos grandes da Califórnia, e mudou completamente o percurso dele, né? Essa história toda, e aí toda a parte tecnológica, está descrita num livro que chama-se Computer Power and Human Reason, e foi publicado em 76 por ele, em que ele já alertava que essas tecnologias devem ser desenvolvidas. Essa é a pergunta dele. Elas podem ser, mas elas devem ser desenvolvidas? Então, é a sociedade que deveria responder essas questões, e não unicamente a ciência. Então, essa história é para mostrar que o ChatGPT ele já foi precedido por um outro chat, que era o Elisa, e que já levantou, há 50 anos atrás, as preocupações fundamentais que nós estamos vendo hoje, mas que talvez hoje as coisas são aceitas mais rapidamente sem essas considerações, tá? Então, o que nós estamos vendo é uma aceleração do convívio humano-não humano, humano com os bots.
tá? E que tem várias, eu diria, consequências, né? Além do mais, esse bot que nós estamos, essa tecnologia que nós estamos falando, o que a gente percebe usando, e aí muitos de vocês provavelmente perceberam muito mais do que eu, né? Ao usar, primeiro, às vezes ele responde alguma coisa que não tem uma utilidade para aquilo que você pediu no prompt. Ele pode levar a alucinações, que são respostas que não se baseiam ou não derivam de fatos existentes. É impossível interpretar por que ele chegou àquela resposta. Tá? E ele é capaz de trabalhar e de divulgar conteúdo tóxico ou tendencioso. Né? Então, tem vários prós e vários contras. Toda a bibliografia trazida pelo Octávio, que é ótima para a gente, inclusive, trabalhar nessas questões, tem lá uma série de análises de utilidades de uso, e principalmente na educação, por exemplo, no aprendizado, na personalização do aprendizado no ensino fundamental, na personalização, por exemplo, das técnicas de aprendizado no ensino profissional e no ensino executivo, também na preparação do planejamento de aulas, correção de trabalhos, tem uma série de possibilidades positivas, tá? Mas tem várias possibilidades que nos aumentam o nível de preocupação, né? Uma comparação que eu vi outro dia numa discussão, a pessoa falava, se a internet e todas essas plataformas deram às pessoas a capacidade de fazer o broadcast, né, a transmissão ampla de conteúdo, o ChatGPT vai dar a possibilidade de se ampliar a capacidade de criar ações não humanas nesse espaço digital. Tá? E tem outro ponto que não tínhamos visto até então. As tecnologias de inteligência artificial estão aí, são usadas, por exemplo, para fazer recomendações, são usadas para decidir, para indicar um livro, para indicar um filme, para indicar o que você vai ler, ajudam na moderação de conteúdo, mas elas, até então, eram programas, né, controlados por grandes provedores. Tá? Então, né, os programas de recomendação da Amazon são controlados pela Amazon. Né? O Google tem toda a parte do search, da recomendação no YouTube. Né? Agora, é um novo patamar que nós estamos vendo. Porque é o seguinte, né, o provedor oferece, que é no caso a OpenAI, depois as outras vão também chegar lá, ela oferece uma tecnologia para o cidadão comum. E ele vai fazer uso disso da maneira que quiser. Ele pode usar isso para promover desonestidade, pode usar isso para enganar, para manipular, pode tentar influenciar a política, e isso para qualquer um, principalmente porque trata-se o produto disso, os resultados, são textos, são imagens que são facilmente utilizáveis. Né? Então, uma das grandes preocupações vocês já pensaram nesses grupos de antidemocráticos, pró-Bolsonaro? Eles já circulam notícias, mas agora eles vão ter a capacidade de circular notícias extremamente bem articuladas, facilmente, em grande quantidade, e quase que personalizadas. Então, isso é uma consequência que a gente vai ter à frente, sem ainda saber como isso vai ser resolvido. Então, eu queria falar um pouco de uma maneira organizada, sobre esses riscos sociais e políticos, que eu tenho trabalhado com dois colegas de ciência política, eu sou da computação, mas eu tenho procurado aprender com os colegas de outras áreas. Nesse caso, são dois colegas do Departamento de Ciência Política da UFMG, né, Ricardo Mendonça e Fernando Filgueiras, e nós tentamos organizar as ideias em torno desses impactos. Né? Então, o primeiro ponto é abordar a veracidade do que sai desse chat GPT,
É um desafio de pesquisa, tá? Pois ele não oferece referências, ele não oferece links. Por que ele chegou a esse ponto? E como é que você verifica? A não ser que você saiba a priori o resultado, é impossível verificar a veracidade. Uma outra preocupação, e aí a gente vai entrar nas questões práticas do Brasil, é a forte preocupação com os impactos dessas tecnologias sobre o mercado de trabalho. Várias funções e ocupações vão ser rapidamente tornadas obsoletas. Por exemplo, call centers e telemarketing empregam no Brasil mais de 1,4 milhão de pessoas, jovens e principalmente mulheres. É facílimo substituir um conjunto de pessoas trabalhando em telemarketing por uma ferramenta desse tipo, que vai responder individualizadamente a cada consulta. Tá? Um outro aspecto é a preocupação enorme com autoria e plágio. Quem é essa distinção entre autor, leitor, plágio, vai tornando cada vez mais confusa. Tem preocupações institucionais também que a gente discutiu. O risco do enfraquecimento de instituições tradicionalmente vinculadas à produção de informações e conteúdo. Tá? Institutos de pesquisa, universidades, meios de comunicação, eles podem sofrer abalos, que não vão ser só abalos do prestígio, mas abalos de receita também, porque isso vai ser gerado por essa nova forma de tecnologia. E também a possibilidade de um enrijecimento de uma fonte privada de informação, que pode ser potencialmente enviesada e raramente é submetida a questionamentos políticos. Tá? É como se nós tivéssemos novos oráculos técnicos, e principalmente associados a poucas fontes de poder fora do país, que nos leva à questão do colonialismo de dado e tecnológico. Por quê? Para rodar esses programas, você precisa de instalações que nós não temos no Brasil, em termos computacionais. E não temos gente ainda para isso. Tá? E provavelmente não vamos ter recursos financeiros para ter essas instalações. Então, você tem 4, 5 grandes corporações, 3 ou 4 nos Estados Unidos, 1 ou 2 na China, e pronto. Tá? Então, é importante, aí eu acho que vai chegar um ponto que vocês vão saber muito mais do que eu contextualizar a questão. É importante chamar a atenção que esses pontos todos que eu mencionei são atravessados por um mesmo macro processo de transformação. E aquilo que os colegas aqui de Ciências Sociais e Políticas chamam de esfera pública, tá? Que é essencial para a democracia. Então, a conversa na esfera pública passa a ser completamente misturada por essa conversa que pode ter sentido, que pode não ter sentido, que tem toda uma forma interessante, mas que é gerada por esses. Então, e aí tem um outro problema, que aí vindo de novo dos colegas de Ciências Sociais e Políticas, é que as teorias democráticas, e aí eu aprendi, tá, gente? Isso eu aprendi nessa parceria com os colegas da área de Ciências Sociais, né? Que não basta ter o poder de se expressar, que é uma discussão mais do que atualmente, mas é fundamental ter a capacidade de ser ouvido e considerado. E aí que é interessante também, porque a gente vai ter uma multitude de vozes, a gente vai ter um número imenso de vozes, onde você vai cada vez mais tirar a possibilidade de se ouvir isso, né? Então, essa abundância comunicativa das mídias digitais vai saturar essa esfera pública com vozes que não são humanas mais, com vozes que vêm de artefatos não humanos, deixando os ouvidos ainda mais sem capacidade de processar o que está sendo discutido na esfera pública. É nesse sentido, então, que eu acho que esse mar de conteúdo articulado artificialmente disputa a atenção da sociedade. E aí isso enfraquece as questões democráticas, né? Então, as tecnologias podem tornar mais complexa
a responsabilização por falas, o que vai dificultar tremendamente o processo de regulação democrática de expressão. Então, algumas perguntas que nós nos fizemos. O que acontece, por exemplo, se tais dispositivos começam a reproduzir discursos de ódio? Quem deve ser responsabilizado por isso? Tem um autor? Como lidar na esfera pública tomada por sínteses linguageiras que podem não expressar opiniões de grupos específicos? Você vai reduzir cada vez mais a capacidade dos grupos vulneráveis se expressarem. E se essas sínteses vierem a tornar dominantes e convencer as pessoas de visões e desejos que não tinham a priori? Será que um grupo de 4 grandes corporações é capaz? Porque a arquitetura disso é fundamental. Elas podem influenciar os destinos democráticos dos países, então elas podem, inclusive, contribuir para a desmobilização de grupos que reivindicam mudança. Tá? Pode alimentar revoltas, pode gerar um discurso antidemocrático, claramente, fazer o lobby político. Um exemplo, imagina o seguinte, nós vamos ter uma consulta pública sobre essa PL das fake news. É facílimo responder a todas as questões da consulta pública por um agente não humano. E qual o valor dessa consulta pública? E aí tem outros riscos que são mais interessantes, além desse, tá? Na discussão. Se a gente sabe e percebe ao longo desses últimos 20 anos que, de certa maneira, a gente pode dizer o seguinte: a internet reduziu a distância, a internet matou a distância. É uma hipérbole, mas é possível dizer isso. O que nós vamos ver, e aí talvez ainda mais preocupante, é que isso vai acontecer com a inteligência artificial desses grandes modelos de linguagem. Eles vão alterar a percepção do tempo em ordens de magnitude. Deixa eu explicar qual que é o sentido dessa preocupação. Tá? Os computadores fazem tudo muito rápido. Nós já sabemos. Eles fazem tudo que a gente devia fazer. Mas até agora, a gente fazia isso para cálculos, para produzir um texto, para fazer um cronograma. Mas agora, processos inteiros de design e descobertas podem ser acelerados através de um rico conteúdo cognitivo. Não precisa das pessoas mais para isso. Mas vocês podem estar pensando, mas isso é loucura. Pois bem, a cerveja Sapporo, japonesa, muitos aí devem ter tomado, é bem gostosa, né? Ela fez um experimento com esses chats de linguagem, né? E o sistema vai gerar... Eles trabalham muito em gerar coquetéis para colocar em lata, que o mercado japonês gosta. Tá? Então, eles faziam isso, testavam isso e viam a reação do público. Agora, eles geram 100 formulações, por exemplo, possíveis, em questão de segundos. E, com base num banco de dados, de formulações e ingredientes, eles definem quais serão as possibilidades. Então, todo um processo de testar envolvendo as pessoas é reduzido no tempo. Tá? Então, você tem uma compressão do tempo em alguns processos que exigem um trabalho cognitivo. Tá? O que sobra é o que nós poderíamos nos perguntar. É o que nós vamos fazer com humanos, o que sobra é o julgamento. Então, o processo cognitivo eu comprimo, mas julgar, isso ainda nos sobra? Tá? Estou chegando na última. Então, assim, os desafios que a gente tem, primeiro, a questão, nós, quando eu falar gente, Brasil, a questão do colonialismo de dados e de tecnologia. São poucas empresas que têm esse inteligência artificial generativa. O Brasil está fora desse domínio. O Brasil fornece, no máximo, dados. Então, resta a governos, parlamentos, sistema judicial criarem parâmetros e limites para essas questões. Tá? Mas são limites e parâmetros
para as consequências sociais e políticas. Tá? Um exemplo, né? A China, por exemplo, já tem uma regulamentação que obriga que conteúdos gerados por agentes não humanos sejam identificados a priori. Eu estou acabando aqui. Então, novos desafios sociais e políticos do ChatGPT. Então, quanto mais a gente começa a pensar, a gente fica pensando como seria importante tentarmos dirigir essas tecnologias para serem tecnologias verdadeiramente democráticas, tá? Cujos valores subjacentes possam ser moldados por uma política estabelecida pela sociedade. Tá? E aí entra uma questão que a gente tem visto nos jornais todo dia, a governança. Tá? A governança vai ser extremamente mais difícil do que a gente, e eu vou explicar por quê, do que a gente já tem na governança digital. Tá? E se esses modelos de linguagem são o nosso futuro, né? A pergunta que nós temos a fazer é assim, como esses modelos podem beneficiar a humanidade como um todo? Isso não é claro ainda, né? Então, a partir desse momento que a gente vê que as máquinas adquiriram linguagem, a pergunta é o que, como sociedade, nós devemos fazer, né? E desafios de governança. Por exemplo, né? A União Europeia tem a governança de inteligência artificial estabelecida baseada na ideia de risco. Tá? Então, ela define alto risco e baixo risco. Para alto risco, tem uma série de requisitos que devem ser cumpridos por aqueles produtos de inteligência artificial. Acontece que esses produtos da inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, né, eles são diferentes em pelo menos 2 pontos-chave dos sistemas tradicionais. Tá? O contexto dinâmico e a escala de uso. Tá? Primeiro, né, eles podem ser usados em qualquer contexto. Tá? Eles não são construídos por um contexto específico. Então, as pessoas adquirem esse e podem usar para uma questão política, pode usar num ambiente médico, pode usar em qualquer contexto. Tá? E os resultados desses sistemas, que são mídia, né, texto, áudio, vídeo, qualquer pessoa com habilidades comuns podem usar. Tá? E o ponto principal disso é que eles podem ser usados para propósitos diferentes e propósitos que você não sabe a priori quais são. Então, quando então se fala, vamos ver, a Suprema Corte Americana está julgando o algoritmo do YouTube de recomendação. Mas quem usa é o YouTube, quem vai ser o objeto da decisão judicial vai ser o YouTube. Nesse caso, esses sistemas feito ChatGPT podem ser usados por qualquer um para propósitos diferentes. E pensar na segurança desses sistemas, a priori, não tem sido feito isso. Tá? Então, significa que aonde vai estar a responsabilidade do governo, da governança disso? Isso vai ter que ser estabelecido em regras claras em quem provê a tecnologia, porque ela pode ser usada de diversas formas. Então, os limites para isso têm que ser discutidos. Tá? Quer dizer, não deveria ser qualquer pessoa, em qualquer situação, a usar essas tecnologias. Então, deveria existir acordos contratuais entre usuários e provedores, onde são estabelecidas limitações para minimizar os riscos. Tá? Então, essas são questões difíceis, né, que nós provavelmente ainda não estamos preparados. Isso vai demorar um tempo. Mas esses são desafios. Né? E eu acho que eu tenho às vezes pensado, né, um grupo feito RDA, para mim tem sido o melhor exemplo de como é importante ter algo multidisciplinar, inclusive fora da universidade, sem as barreiras, sem os muros dentro da universidade. Então, essa discussão ampla aqui pode nos trazer luzes sobre como pensar isso. Pô, gente, era isso que eu tinha para trazer aqui, viu? Nós estamos agora na universidade, existe uma preocupação que vem do seguinte: os alunos vão usar o chat GPT para fazer trabalho, para fazer prova. Pô, isso é fichinha, isso é muito engraçado até, porque
Até porque existem empresas, né, que vendem trabalhos, e nunca isso incomodou muito, mas a gente está assustado na universidade com um objeto que a gente não enxerga, e a gente não sabe a razão dessa aflição. Eu quero te fazer uma pergunta fora disso, no entanto. Você falou do programa Elisa, e eu acho que muitas pessoas aqui devem ter visto o filme Ela, que ilustra essa situação muito bem. Eu gostaria de trazer à memória esse filme. E como trazer à memória também é um tanto óbvio, mas apenas para a gente ter aqui presente, o computador lá, que é personagem, talvez personagem central do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é uma coisa impressionante, sobretudo quando visto hoje. A única coisa que faltou foi o touchscreen, porque o resto está tudo lá. Em muitos campos do conhecimento, a gente define o humano como ser de linguagem. O humano, na psicanálise, por exemplo, é o que fala. Na psicanálise, eu digo mais a partir da teoria psicanalítica de Lacan, sujeito de linguagem. Mas em vários outros campos, como na antropologia, a história da cultura, nós vamos encontrar a linguagem como um marco de divisão entre a natureza e o humano, ou entre o selvagem e o civilizado. E várias são as páginas dessa demarcação. Mas nós já estamos convivendo com máquinas de linguagem ou com apetrechos, aparatos tecnológicos que são sujeitos de linguagem. Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, mas a linguagem nas máquinas é uma simulação permanente, não há nada por trás. Mas há algo por trás da máquina que fala, ou há algo por trás do humano que fala. É muito interessante quando você pergunta ou você lança o critério de é preciso saber se é humano ou se não é humano. Na China, essa informação que eu não conheci, que você traz aqui, vai haver a necessidade de que seja marcado que aquele conhecimento foi gerado por um sujeito não humano. Mas a linguagem não serve mais para a gente dizer o que é humano e o que não é humano. E eu chego no seguinte ponto. No limite, isso vai fazer alguma diferença? Eu quero qualificar um pouco a pergunta. Diante do ChatGPT, a gente tem o discurso falando sozinho, ou, em outra perspectiva, a gente tem o capital aprendendo a falar. Porque a técnica nos nossos dias é o capital, ou se confunde com os imperativos do capital. O que fala ali é a técnica, mas um interesse que fala ali. Mas, ora, o discurso sempre falou o humano de forma mais acentuada, mais perceptível de uns tempos para cá. O humano é um apetrecho que torna o discurso falável a um ponto que o discurso se apropria do humano para falar sozinho, através do humano. Alguém já disse, não é o homem que fala a língua que fala o homem. A gente percebe isso, por exemplo, no discurso da meritocracia, que não é humano. A gente percebe isso no discurso, muitas vezes, da medicina, que fala sozinho através dos profissionais. A gente percebe isso em muitos lugares, como, por exemplo, no Kafka, no processo do Kafka, em que o discurso vai falando por si mesmo, a despeito de todas as outras coisas.
Ora, agora nós temos isso, algo falando por si mesmo, que nem na ponta, nem no limite, nem no detalhe é mais humano. A pergunta que eu te faço, então, é aquela que eu tentei qualificar. Vai fazer diferença? Nós não estamos no limiar de uma possibilidade. Vocês vão dizer que eu sou um chat GPT enlouquecendo, em delírio. Mas nós não estamos na iminência de relações sociais que vão prescindindo do humano. A gente sempre pensa, não, o programa faz isso porque um humano o programou. Mas um humano a serviço de quem? A serviço do quê? Falando qual discurso? E depois, uma máquina programada por um humano gerando uma máquina programada por uma máquina que foi programada por um humano, a serviço de quê? Nós não estamos num limiar de uma mutação terrível. Eu sei que eu estou sendo apocalíptico, eu sei que outros foram apocalípticos com outras inovações, mas o meu exercício, e foram apocalípticos antes da gente, mas o meu exercício aqui é tentar forçar um pouco a mão para desafiar você, Virgílio, a falar sobre o grau de mutação ou grau de ruptura civilizacional que estaria posta a partir disso que agora é visível com o ChatGPT, mas que já era perceptível antes com outras coisas, mas agora é muito escancarado. O humano não será prescindível em algo dispensável, algo desnecessário, algo até incômodo em relações sociais. Veja, é um paradoxo, relações sociais sem o humano. Mas não é diante disso que nós estamos? Essa é a minha pergunta. Há um tempo atrás, eu fui numa reunião da Escola de Medicina aqui, né, que a gente tem um projeto em conjunto, e aí mostrando a questão do diagnóstico, algoritmos para diagnóstico automático, né, e tinha um conjunto de professores lá, mais velhos, já aposentados, mais velhos, na sua faixa de, provavelmente, 80 anos, né? E um deles falou, eu queria fazer uma pergunta, fui a vida toda psiquiatra, como que esse algoritmo vai representar a relação do paciente comigo? Em que parte desse algoritmo essa relação vai aparecer? Então, eu não tinha resposta para isso, né? Eu acho que o fato da gente despersonalizar o discurso vai gerar consequências que nós ainda não sabemos como tratar. E o que o ChatGPT permite é essa despersonalização e a criação de vozes que a gente não sabe se são autênticas, se elas representam ou quais interesses elas representam. A gente pode falar isso, olha, a medicina já hoje tem um interesse comercial dos grandes grupos, mas ainda assim você associa a pessoas, né? No caso da Elisa, né, o que chamou a atenção para o criador dela foi o seguinte, é um código programado numa linguagem, e a secretária, vendo aquele código como uma pessoa, capaz de interpretar as emoções dela. Então, e isso gerou um pânico nesse Weizenbaum. Eu acho que essa é uma questão aberta que vamos ter que discutir. Eu não saberia te dar uma resposta. Talvez aqui os colegas aqui saibam trazer outras dimensões dessa questão. Mas eu acho que o que vai acontecer, somente na esfera pública, é isso, essa multiplicação barata de vozes que você não sabe quais são os interesses. E isso vai alterar profundamente o poder computacional, de comunicação, né? A sua pergunta é muito complexa. Eu não sei, não saberia te Não, dizer. Virgílio, imagina, minha pergunta é talvez até meio despreparada, mas eu quis só dar uma É, tensionada, empurrar,
para algo que está acontecendo de forma muito acelerada. Existe, claro, um desfecho menos pessimista, mas eu queria dar uma atencionada. Muito bacana o que você está trazendo aqui, e eu me lembro que o Glauco Arbix, que está aqui em algum lugar, num seminário nosso lá no IEA, comentava de terapia oferecida por chats desse tipo aí, por algoritmos, por aplicativos, e as pessoas recorrendo a isso, que indica que existe um grau de eficiência, e são muitas as coisas perturbadoras. Talvez depois o Glauco pudesse falar alguma coisa disso. Quer dizer, essa pergunta desse psiquiatra, em parte, ela vem sendo respondida pelo que o Glauco viu num levantamento recente que ele fez para o nosso seminário, e, em parte, talvez a resposta seja não importa, a representação. Sabe, todo psicanalista vai dizer só há psicanálise se há transferência, e a gente tem que concordar, mas pode ser que não importe. Então, isso que eu queria tensionar, só para abrir aqui. Eugênio, eu vou começar a perguntar para o Vigílio, a partir desse último ponto seu, né? Eu estava lendo num dos artigos que em uma determinada escola na Inglaterra, os alunos resolveram, os professores toparam que os alunos utilizassem o chat GPT para responder a prova. Só que tem um detalhe, as perguntas também eram realizadas pelo chat GPT. Ou seja, obviamente parece uma caricatura, mas a reflexão ia na seguinte direção: será que chegaremos ao ponto onde a sociedade vai ficar presa num ciclo intelectual gerado por máquinas? Ou seja, o chat GPT pergunta, o chat GPT responde, e vai um pouco na direção do que você ventilou ainda há pouco, né, o Eugênio? Isso é só uma coisa anedótica. E as reflexões que eu gostaria de pedir a sensibilidade do Virgílio, uma parte delas foi obtida na leitura desse livro que eu li essa semana passada, O Homem Sem Contato, né? Um livro muito bom mesmo, de dois autores franceses, que traçam um cenário daquilo que a gente poderia chamar, que eles chamam de caminhamos para um mundo pós-social, não é pós-humano, é pós-social. A era dos indivíduos isolados, né? Onde há uma desumanização das relações no sentido não da sensibilidade, o mundo desumano, não. Desumanização no sentido de sem o homem, né? Desumanização das relações, né? E eles falam muito desse risco do fim de um mundo em comum, da possibilidade de se construir um mundo em comum, né? E esse livro realmente me trouxe muita angústia, muita reflexão, e eu recomendo, depois eu vou passar o detalhe dessa obra para aqueles que tiverem interesse, né? Eu soube também de um episódio recente da mãe de uma amiga minha, que virou dependente. Ela é muito sozinha, uma pessoa viúva, muito sozinha, que passa 5, 6, 7 horas seguidas conversando com o chat GPT. E a filha dela me disse que é meio um antídoto anti-solidão dela. É quase que uma sessão psicanalítica diária de conversa dessa pessoa solitária com o chat GPT, cumprindo esse papel que o Eugênio também mencionou ainda há pouco. Mas o que mais me impressiona na conversa com amigos meus, que não são necessariamente da área acadêmica ou intelectuais, é que, no geral, a sociedade tem uma visão muito sedutora dessas inovações, dessas ferramentas, né? É alguma coisa que seduz de uma maneira quase que cega, né? As pessoas ficam alucinadas, e a expressão que eu mais ouço é: que maravilha, que coisa incrível, não é? É uma certa surdez coletiva, né?
de que essas inovações elas vêm para organizar a sociedade. Isso é muito bom para trazer um pouco mais de ordem, né? Então, é como se houvesse uma certa subalternização à tecnologia, não bastasse a subalternização de importantes setores da sociedade ao status quo, né? Mas a sociedade subalternizada à tecnologia, como se necessariamente houvesse um certo solucionismo tecnológico em tudo, né? Então, a tecnologia ela não precisa ser questionada, ela é boa por natureza, porque é uma evolução natural, isso é muito bom, e mesmo no mundo do trabalho, que você mencionou, Virgínia, o que eu mais ouço, e é muito frequente, é quase que um lugar comum, a ideia de que é, isso é muito bom porque só vai sobrar para a gente aquele trabalho interessante, né? O trabalho desinteressante, esse a máquina faz, mas sobra só o interessante. E do jeito que a coisa caminha, com as novas versões desse tipo de tecnologia conversacional, é que mesmo o trabalho interessante ele tende a desaparecer, né? Exatamente. Isso não há a menor dúvida. E outra coisa também que é muito senso comum que a gente ouve é aquela visão romântica de que, olha, empresas morrem, outras empresas nascem, não é? Aquela visão também romântica de que não, tudo isso caminha na direção, numa boa direção, né? Então são temas que eu acho que merecem certamente a nossa reflexão. Do ponto de vista político, eu acho que alguns colegas aqui provavelmente tenham alguma reflexão sobre o impacto desse tipo de plataforma, de ferramenta sobre a questão política. Eu fico pensando com meus botões que esse tipo de plataforma, de ferramenta conversacional e cada vez mais aperfeiçoada, porque ela é aperfeiçoada pelos inputs que nós mesmos introduzimos no nosso diálogo com ela, né? Ela vai aperfeiçoando, e nós estamos alimentando a Dados, serpente, né? Então, eu começo a achar, não, eu tenho convicção que esse tipo de ferramenta é o sonho de consumo dos tecnocratas, da tecnocracia em geral. Quer dizer, aquela coisa limpa e ascética, dando os caminhos, quais são as decisões mais adequadas aqui e acolá, sem o humano, uma coisa racional, tecnocrática. Mal sabem os tecnocratas que eles também perderiam o emprego nesse contexto, caso isso fosse levado até as últimas consequências. Mas eu vejo claramente que dentro dessa obsessão produtivista do mundo, né, esse tipo de ferramenta nos conduz a esse tipo de adulação e de sedução desse tipo de ferramenta, e as pessoas não conseguem ter um mínimo de distância para avaliar as outras dimensões dos impactos sociais e essa destruição da possibilidade de um coletivo, de um mundo em comum, né, onde sobretudo no mundo do trabalho, que é no mundo do trabalho que se forjam as coesões sociais, né? E, de repente, o mundo do trabalho completamente de pernas para o ar, né? Já estava, agora fica ainda mais com esse tipo de ferramenta. Também é isso aí que eu trago para você refletir. Obrigado, Virgínia. Eu fico pensando, de novo, eu venho de uma área de ciência da computação. Eu acho que num país feito nosso, as artes, a literatura, tem muito a contribuir para trazer sentido a essas questões que nós estamos discutindo aqui, sabe? Porque o entendimento é mais fácil. Porque o entendimento das corporações, dos executivos, é aquele da eficiência, é aquele de dar um atributo maior, atribuir exageradamente capacidade a essas coisas que, na maior parte das vezes, eles não conhecem ou são desconhecidas, né?
Então, o outro lado seria ter esse componente humanístico para trazer essa questão, sabe, para a discussão da sociedade. Eu acho que isso falta, sabe, e não apenas mostrar as vantagens ou as características dessas novas tecnologias, né? Você falou, a questão não é se a gente estava acostumado até então a ter robôs físicos distantes da gente, esses pequenos robôs estão juntos com a gente o tempo todo e fazendo coisas que provavelmente vão tornar alguns de nós e suas tarefas obsoletas. Por exemplo, né, o ChatGPT, ele pega dados de um repositório de códigos de programação chamado GitHub, tá? Para gerar códigos a partir daí. Esses códigos ainda não são confiáveis, mas vão ser uma hora. E aí, quem perde com isso também? São toda essa categoria de engenheiros que programam. Então, essas consequências, eu acho que, quer dizer, no Brasil, então, elas ainda são menos discutidas, menos trazidas na mídia em geral, né? Você traz sempre a novidade, aquilo que muda, mas eu acho que as humanidades, em especial artes, literatura, cinema, teriam muito a trazer essa discussão de uma maneira menos enviesada que o que vem das empresas, sabe? E que poderia contribuir muito para a gente não seguir para esse futuro que não tem o humano, né? Aliás, só uma curiosidade, eu tive numa reunião na Coreia há pouco tempo, uma das políticas do governo é a política sem tato, sem toque. Eles querem fazer uma sociedade que não há o toque humano. Inicialmente, a motivação era a pandemia, mas agora é muito mais a automação de tudo. É o que diz o livro aqui, O Homem Sem Contato, né? Sem contato, Sem exatamente. toque. Exatamente. Só que isso, no caso da Coreia do Sul, é uma política de governo. Eu listei aqui 14 questões que eu queria discutir, mas eu não vou fazer isso, então eu vou ficar só em duas, porque que tem mais a ver com as coisas que eu estou pensando também. A primeira delas é mais simples, é uma questão uma coisa que você falou que é muito importante, que é a ambivalência que tem nesses artefatos sociotécnicos, né? E essa ambivalência, evidentemente, vem da forma pela qual cada pessoa interage com esses artefatos. Porque nós aqui, como o senhor sabe, nós aqui alimentamos. Então, sociologicamente falando, são nossas criaturas, independentemente de serem autoprogramáveis ou não, né? Quer dizer, na hora que a gente vai usar, a não ser que sejam sistemas automatizados de outra natureza, mas não da natureza que nós estamos falando aqui, sociais e políticos, né? Um dos artigos que eu li, nessa enorme quantidade de artigos que o Otávio nos proporcionou, e que eu estou com eles todos guardados para ir conseguindo acompanhar, chamava-se Hijacking of Democracy, né? do ChatGPT, Hijacking of Democracy, que são dois colegas seus, né? São da área de tecnologia, o Sanders e o Schneier. Mas eles levantam uma questão exatamente de um lado só. E eu fiquei, quando eu li o artigo, eu pensei em duas personagens da política americana que dariam resultados completamente diferentes disso que eles falaram. Eles estavam falando, por exemplo, do fato de que você pode usar o ChatGPT para personalizar de forma muito precisa aquela correspondência que eles usam nas campanhas americanas para os mailing lists, né, que vai diretamente no endereço de cada eleitor, e essa capacidade do robô de conseguir formatar na melhor linguagem possível para atingir cada uma daquelas pessoas pode ter um papel terrível na política. Eu estava pensando assim, claro, usado pelo Trump eu não tenho a menor dúvida. Agora, usado pela Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma política digitalizada, quer dizer, ela já nasceu digital, e ela ensinou o Partido Democrata a fazer campanha digital, foi por isso que os senadores ganharam na Geórgia, o resultado é completamente diferente. E o que eu estou querendo chamar a atenção é que a ambivalência desses artefatos
tem muito mais a ver com a natureza humana do que com a natureza tecnológica deles. Né? Quer dizer, o mau uso não é deles, o mau uso é nosso. Nós, que pode ser a corporação e podem ser as pessoas que estão usando para fazer, né, o que bem entenderem com eles. Então, e isso é particularmente fundamental porque você tem toda a razão, e eu compartilho inteiramente a sua opinião, de que é muito difícil ter respostas para isso, porque nós estamos no meio de uma transição em que ainda não está claro, e nós estamos falando cada vez mais de artefatos que são, como diz o Bauman, líquidos, são muito difíceis de aprender e muito imutáveis. A velocidade de mudança é muito maior do que a nossa capacidade de resposta. Né? Então, nós não temos capacidade realmente de dar resposta. Essa transição está num momento mais disruptivo do que criativo. A gente ainda não conseguiu amadurecer nenhuma solução que seja do mesmo porte dos problemas que a mudança está criando. Né? E a outra questão é que eu concordo, por exemplo, inteiramente com o Otávio na questão do isolamento, né, da solidão do novo ser social, né, das pessoas. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com a transição. Né? E é uma transição que, evidentemente, vai causar uma taxa de dor enorme, na questão do emprego que vocês estão falando. Evidentemente que os novos empregos que surgirão lá na frente, nós não sabemos quais serão, não serão para as pessoas que existem hoje, e que né, são para pessoas que tenham as aptidões que essas ocupações vão pedir. Então, essa é uma questão. Só uma curiosidade, nessa questão do hijacking of democracy, eu podia ter feito, mas eu não tive tempo, perguntado para o chat, pedido a ele para ministrar texto sobre essa questão, né? Mas eu, na verdade, eu fiz agora, enquanto a gente estava falando aqui, porque eu queria relembrar o nome do Sanders e do Schneier, eu perguntei para o Google. E, na verdade, na primeira página, ele me deu mais de 40 títulos diferentes de artigos sobre hijacking of democracy, sobre as mais diferentes questões. Um partido na Indonésia que fez isso, quer dizer, a ideia em si, né, de que a democracia é sequestrável, tem a ver também com a fragilidade das respostas que a democracia tenta dar nesse momento de tanta ambivalência, de tanta disrupção e de tanta perplexidade. Né? Então, e aí, a última questão. A regulação, você tem toda a razão. Como é que a gente vai regular uma coisa que é um contexto totalmente dinâmico, de multiuso, e que pode tornar a regra obsoleta em 24 horas? Né? Quer dizer, eu me lembro de uma aluna minha que apresentou um projeto muito interessante, que era assim, relações líquidas e instituições sólidas. Quer dizer, a instituição sólida não dá conta das relações líquidas, ela não quer dizer, então, no máximo que ela pode fazer é uma grande enxurrada, porque ela bloqueia e aí as coisas saem por todos os lados. Né? Então, de fato, quer dizer, é um momento muito, muito complicado. Não estou dizendo que a gente não deva fazer nada, mas eu estou dizendo que a gente tem que estar claro, tem que ter clareza de que a nossa capacidade de fazer é muito pequena hoje. Eu acho o seguinte, primeira coisa, né? Você mencionou o Schneier, ele é lá do Berkman Klein Center, ele é da área de computação, ele é da área tecnológica, não é da área social. Eu acho que essas análises precisam vir cada vez mais das ciências sociais, das ciências humanas, sabe? Porque é dali que vão surgir as possibilidades. Vou te dar um exemplo e eu caio nas suas respostas. Conversando com um colega da área de ciências sociais, ele falou, olha, um exemplo do uso impensável desses geradores de conversa, né, por exemplo, você pode, em funções de lobby, imagina lobbies na Amazônia para a questão dos garimpeiros. Você tem chat GPTs que geram discursos contra. E esses discursos contra, extremamente bem articulados, começam a ocupar a mídia. E com isso você atrasa as outras operações ou de regulação ou de atuação.
Então, a capacidade de mudar o discurso público vai ser um elemento que a gente até então não tinha nessa natureza, né? Esse exemplo que você falou da Alexandra, ela sabe fazer isso muito bem, mas o que a gente tem visto também é que a direita e os partidos radicais estão muito bem preparados para usar isso. Então, de novo, a situação ainda fica mais complexa, né? Até mais do que os partidos democráticos, né? E você imagina o seguinte, se nesse caso da correspondência eleitoral para cada um, ela já fazia efeito porque tinha um algoritmo antes que selecionava quem é que deve receber aquela. Agora, além de selecionar, o ChatGPT vai dar a cara do texto, o tom do texto que o Zé ou o John interessa. Então a coisa fica muito mais sofisticada e talvez o efeito seja muito mais complicado. É um desafio, a questão da regulação vai ser um desafio. Nós ainda não passamos da regulação das fake news, né? Então você imagina, mas precisa de tempo e precisa da participação da sociedade, né? Então... O livro do Toby Ord, Precipício, lista 4 ameaças existenciais contemporâneas: as mudanças climáticas, a ameaça nuclear, a ameaça das pandemias e a ameaça da inteligência artificial. Ele publicou esse livro faz uns 2 anos, antes do ChatGPT. Essa não é uma idiosincrasia, não é uma preocupação exclusivamente dele. Nick Bostrom, no livro Superintelligence, também fala da ameaça existencial representada pela inteligência artificial. Stuart Russell também, de certa maneira, fala nisso. A Dora, que vai falar logo em seguida, chegou a escrever uma coluna sobre o Stuart Russell, e assim por diante. Nas discussões que você tem tido, esse tema da ameaça aparece no artigo que de 2 semanas atrás, na sua coluna da Folha, do Ronaldo Lemos, sobre o Sydney. O Ronaldo Lemos se impressiona com a ameaça que alguém que descobriu a identidade do Sydney passa a receber. Tudo linguagem, tudo bem. Só que a inteligência artificial, da linguagem para a materialização, a distância não é tão grande assim. A possibilidade existe. Então, nas discussões que você tem tido internacionalmente, e você trabalha com segurança da internet, etc., o que significa ameaça existencial representada pela inteligência artificial? Essa é uma primeira observação. E, rapidamente, uma segunda. Eu tenho a sensação de que nós estamos vivendo um momento, e isso é Hans Jonas, a humanidade, desde a Revolução Científica, se caracteriza por um dualismo, e aí, no fundo, desde Platão, por um dualismo em que nós somos, antes de tudo, espírito, tá certo? Tanto a tradição religiosa como as tradições leigas valorizam na espécie humana aquilo que nos distingue e nos separa da natureza. A aspiração maior das tecnologias contemporâneas é nos emancipar da nossa dependência da natureza. Como? Por meio da nossa inteligência. E eis que a nossa inteligência deixa de nos pertencer e passa a pertencer a um domínio, então, que nós criamos, mas eu acho que essa relação entre criador e criatura precisa ser muito repensada no contexto atual. Eu não sei se nós, daqui 20 anos, essa relação entre criador e criatura vai ser a mesma que nós estamos vislumbrando hoje. No campo da alimentação, que é um campo em que eu estou me concentrando hoje, o projeto é nítido. É uma alimentação que não dependa mais do solo, da criação de animais, que se emancipa da natureza. E no campo da inteligência artificial, é exatamente isso, me parece, que está acontecendo, mas essa é só uma digressão. Se você puder comentar alguma coisa, eu agradeço
muito. O mais importante, eu acho que é a primeira questão que eu te fiz. Essa discussão de ameaça existencial, ela não ocorre, pelo menos nos meios que eu tenho convivido, tá? No sentido, exceto no caso do Stuart Russell, que a ameaça que ele traz é uma ameaça concreta, e ele mostra isso, que são as chamadas lethal autonomic lethal, as máquinas autônomas de guerra, tá? Que são, elas têm cada vez mais componentes de inteligência artificial. E aí a pergunta dele é: quem controla isso e aonde tem a garantia desse uso, né? E aí ele criou ele é professor da Universidade de Berkeley, né, Califórnia, Berkeley. Ele tem trabalhado com outros pesquisadores que têm essa preocupação no sentido de banir essas armas letais autônomas, tá? Então, essa seria a preocupação mais concreta, com ações mais concretas que eu tenho visto da tentativa de conter possíveis ameaças existenciais. Mas isso provavelmente vai ser muito difícil, dado que a indústria de armas é muito poderosa, e a indústria de guerras, né? Ele menciona um caso, numa reunião que eu participei, que ele menciona o seguinte caso, que nos anos 60 havia o desenvolvimento das armas biológicas, né? Então um grupo de cientistas levou, na época, ao presidente Lyndon Johnson, uma proposta de barrar o desenvolvimento de armas biológicas, né? Ela foi inicialmente recusada pela Casa Branca. Posteriormente, eles vieram com a seguinte proposta: esse desenvolvimento de armas biológicas, hoje restrito ao Departamento de Defesa americana, em poucos anos estará popularizada na mão de terroristas, e a disputa torna-se aí completamente assimétrica. E esse foi o argumento aceito para, então, banir o desenvolvimento de armas biológicas, tá? Talvez essa discussão venha a acontecer nesse nível para as armas ou para os artefatos operados por inteligência artificial. E tudo fica mais difícil porque quando se pensa, por exemplo, em questões existenciais, como foi nos anos 70 e 80 o avanço das armas nucleares, aquilo era visível, aquilo era possível ter uma confrontação, que não tem mais, né? Então, essas tecnologias que hoje elas vão custar muito pouco daqui a algum tempo e vão estar sob possibilidade de qualquer grupo usar, né? Então, essa é a questão concreta que eu tenho visto mais as questões no sentido da redução do humano, da capacidade, socialmente, não, eu não tenho visto aparecer. Um ponto assim que eu acho otimista que eu tenho visto é a entrada de filósofos nessas discussões, tá? Então, por exemplo, tem uma conferência importante acadêmica chamada FACT, Fairness, Accountability and Transparency of AI. É uma conferência muito acadêmica, muito teórica, e até então tinha basicamente cientistas da computação. Hoje ela tem, inclusive no comitê de programas, filósofos. E isso tem dado uma nova dimensão. De novo, aqui o que eu acho é que um grupo feito esse aqui, multidisciplinar, amplo, tem capacidade e tem as condições adequadas para discutir essas questões, tá? Muito rapidamente, essa questão da popularização das possibilidades de uso desses recursos também existe com relação às pandemias, ou seja, a capacidade de laboratórios localizados, descentralizados, provocarem situações calamitosas. Isso está no horizonte, por exemplo, no Nick Bostrom. Ele tem um paper sobre isso. Então, eu acho que é muito importante essa observação.
E eu concordo muito com o Sérgio quando ele tenta ver, bom, como é que a sociedade vai reagir a isso, citando o Ocasio-Cortez. Acho muito importante essa perspectiva. Eu tenho 2 pontos aí que me chamaram a atenção. Eu estou mais alinhado com o Sérgio Abranches, que fala que essa ambivalência tem mais a ver com humanos do que tecnológico. E aí eu queria entender, quando a gente fala, por exemplo, de concentração de poder, e que eu acho que é uma questão bastante relevante, que já vem acontecendo, é bom dizer, há pelo menos 20 anos, né? É bom lembrar que a Amazon é da década de 90, né? E Google é da virada de 2000, o final, é da virada do milênio e tal. Ou seja, essa concentração já vem há pelo menos mais de 2 décadas e a gente agora começa a questioná-la, agora que eu digo nos últimos 5, 8 anos, começa a questioná-la de uma maneira mais adulta, né, na academia, enfim, nas cortes e tudo mais. Mas eu vejo ainda muito pouco olhar sobre a China, né? Nós aqui ficamos preocupados com muitas coisas, né, de nós mesmos, né, dessa discussão acadêmica aqui do Ocidente, mas eu queria saber de você, se você já teve alguma troca relevante acadêmica com a China. Eu fico assustado de ver como em outras áreas acadêmicas, às vezes isso não existe, por exemplo, na área médica, os chineses não abrem, mas nem a acupuntura chinesa eles abrem, para qualquer estudioso ocidental. E eu conheço uma médica bem relevante em São Paulo de acupuntura que era discípula do Zerbini, que era o cardiologista, e quando perguntado qual teria sido a cena mais bizarra que ele já tinha presenciado dentro de um hospital, ele falou: alguém sendo operado do coração e a anestesia era feita em acupuntura. E quando eu quis saber mais sobre isso, essa informação é absolutamente sigilosa na China. O quanto que a gente sabe do que está acontecendo na China, que é bom que a gente saiba, é onde mais se produz hoje inteligência artificial em massa, né? O TikTok, o aplicativo mais baixado no Ocidente, é um aplicativo chinês, né? Que é onde estão todos os nossos filhos aí, que tem filho jovem sabe disso. E para devolver a bola para você, e dentro dessa minha convergência aí com o Sérgio Abranches, né? Para falar um pouco mais de nós, né? Onde que nós podemos atuar, inclusive nos nossos medos, né? Quando se fala de medo, por exemplo, de provas, que os alunos vão começar a fazer provas e a gente não vai saber se aquilo está avaliando bem o aluno, eu fico me perguntando o quanto que a gente deveria estar preocupado com o método de avaliação que é desatualizado, e não com o ChatGPT, sabe? E aí, Virgílio, eu quero muito te ouvir. Você falou da Elisa, eu achei aquele exemplo ali do medo que ele sentiu quando viu que a secretária estava tratando a Elisa como uma pessoa. Eu queria que você nos dissesse, Virgílio, o que nós perdemos quando fantasiamos a máquina como uma pessoa? O que nós perdemos com esse viés? Primeiro ponto, eu acho que tem um ponto que eu vi alguém mencionando, né, nessa troca de inteligência entre o criador e o objeto. Até então, o que nós estamos vendo nesse ChatGPT não é inteligência, tá? Ele tem uma capacidade muito grande de manipular símbolos e significados, mas não tem inteligência, tá? Mas aí a questão pode ser mais complexa do que é inteligência. Mas ele tem ele trabalha dentro desse contexto de casar palavras que têm a probabilidade de vir juntas. Eu estou simplificando, mas procura ter a capacidade de manipular os símbolos, as palavras, os objetos e os significados deles. É isso que eles fazem. E aí a capacidade de criar tudo isso está limitada a isso, né? Eu acho que aqui a gente não teria tempo para falar sobre isso, mas Ítalo Calvino, em 1960, escreveu um livro muito interessante chamado The Uses of Literature, onde ele fala
sobre o uso da literatura, e ele compara a capacidade. Engraçado, porque ele, nos anos 60, ele já tinha uma atenção grande para a questão tecnológica. E ele pergunta, será que os computadores vão escrever literatura clássica, literatura moderna, de vanguarda? E ele mostra que a combinação de palavras, numa hora ele fala assim, olha, eles nunca vão chegar a isso porque eles não têm o medo humano da morte. Só fiz uma variante aqui, mas é muito interessante porque e aí vai voltar essa conversa, qual é o papel do humano nessa história, né? Ele tem um livro, um conto que chama-se A Memória do Mundo, também publicado nos anos 60, tá? Em que a memória do mundo é o seguinte, ele cria, eu estou fazendo uma variante aqui, mas é porque eu acho que nos dá um pouquinho de percepção disso. Essa memória do mundo, um projeto de criar uma memória de tudo que tem no mundo, sabe? E aí tem um cientista que é o responsável por isso, que de coletar todas as informações, ele fala, o homem o homem aí no sentido humano ele é representado pelas informações quando ele morre, né? Mas o mais interessante é a natureza da história. Ele então contrata uma pessoa, um outro técnico para trabalhar, e descobre que o nome da mulher dele não estava na memória do mundo. E, nesse ponto, a mulher dele tinha um caso romântico com esse que estava fazendo, e aí a história vai nessa direção. Mas ele já traz essa questão da informação como a representação do humano, que nós estamos vendo hoje com essa datificação, com tudo isso. Ele já tinha essa visão. Então, eu acho que a questão da inteligência, eu usaria mais o termo da capacidade de manipulação dessas novas ferramentas, sabe? No fundo, você tocou no ponto. Essas novas ferramentas têm que ser discutidas à luz das mudanças de poder. Tá? Do que elas... É essa a discussão que deveria estar tendo, porque elas alteram as relações de poder. Tá? No caso dos chineses, né, a gente... Olha, eu tenho pouquíssima relação com pesquisadores na China, mas o que a gente vê nas conferências científicas é a presença de trabalhos dele, hoje ultrapassa a presença de trabalhos de americanos nessa área. Então, ao publicar, a gente tem ideia do que está sendo feito lá, e é extremamente avançado. Tá? Talvez o que eles não tenham, embora o TikTok permita a eles isso, é a diversidade de dados. Tudo isso que nós estamos falando depende de grandes massas de dados. Por exemplo, o Brasil poderia ser extremamente atraente se soubesse captar os dados nossos de INSS, de SUS, os dados, porque isso dá uma diversidade que a maior parte dos países não tem. O Brasil tem, Estados Unidos tem, em menos consequência. Mas essa diversidade é que permite que essas ferramentas sigam nessa direção. E a China faz isso muito bem. Ela não tem a diversidade, mas ela tem os aplicativos, a tecnologia fora, né, que é uma delas é o TikTok, que captura isso. Mas a gente tem visto, o governo americano quer proibir quer que os dados lá, na verdade quer proibir o TikTok, mas antes disso quer que os dados de americanos fiquem nos Estados Unidos, né? Então é isso, eu acho que é o que você falou, cada uma dessas tecnologias traz uma mudança nas relações de poder, e a China disputa com os Estados Unidos esse controle das tecnologias de IA, né? De novo, nós estamos por fora, por olharmos só para dentro, para os problemas pequenos, né? E nós temos uma riqueza muito grande, que são os dados. Um rápido comentário. Concordo totalmente que nós temos uma riqueza imensa de dados e também uma disponibilidade, né? O brasileiro tem uma disponibilidade de aceitação de novas tecnologias extraordinária, e é por isso que essas plataformas estão sempre de olho no Brasil. E aí, concordo com você, Virgílio. Cabe a nós transformar isso em
valor, né, em Em riqueza, asset, exatamente, é valioso, né? Exatamente, conhecimento é e isso tal. mesmo. E um dos aspectos que eu vejo sempre mesmo é assim, além de comunicador, eu sou um cara formado tecnicamente, eu fiz engenharia na Poli, então eu tenho o privilégio de conversar com os nerds faixa preta assim, no dia a dia. E foi um deles que me trouxe uma informação que tem tudo a ver com a nossa conversa, né? Que o Sócrates foi o primeiro cara que questionou a tecnologia da escrita. Veja como esse tinha a bola de cristal, né? Ele falava que a escrita, num uso sistemático, ela poderia ser manipulada, porque o cara que escreveu já não está mais lá. Então, olha só, eu acho que ele estava falando do ChatGPT. Os riscos são imensos. Alguns desses riscos são riscos que são generalizados em relação a tudo que diz respeito às novas tecnologias e à inteligência artificial. Por exemplo, esse risco de ordem geopolítica em relação à América Latina, Caribe. As projeções são que a América Latina e Caribe, daqui a alguns anos, se torne a região que tem menos investimento na produção de inteligência artificial, a região que menos terá, provavelmente, inclusive atrás da África. Tem esse aspecto do risco e tem também o risco também suscita um desejo de, diante da ameaça, diante do receio, ocupar o terreno para ver o que é que pode ser feito, e a contribuição não pode ser só os cidadãos, é necessário que os países, organizações internacionais trabalhem para uma inteligência artificial responsável e inclusiva. Dentro dessa questão, tem um tema que me interessa muito, é como é que o ChatGPT pode contribuir para transformar a relação pedagógica, como é que pode ser utilizado como uma ferramenta de ordem pedagógica, e não simplesmente como essa ameaça para que os estudantes possam escrever ensaios recorrendo à tecnologia. Então, na Agência Universitária da Francofonia, a gente está criando um grupo para tentar fazer um ateliê desenvolvendo as pistas para que o chat seja usado como ferramenta pedagógica. A gente se lembra quando a calculadora foi introduzida no ensino da matemática, como isso era visto como o mesmo medo que Sócrates teve em relação ao livro vai coibir a memória das pessoas, a gente tinha em relação à calculadora, vai impedir que as pessoas calculem, e, na verdade, o curso, a aula de matemática se transformou. Atualmente, o que a gente percebe é que, em termos de verificação de conteúdo, o humano é imprescindível, porque ele comete vários erros. Então, vocês, antes da sua palestra, vocês estavam falando de Proust, de Ciro dos Anjos. Proust eu não fui verificar, mas eu já tinha verificado autores mais conhecidos, ele dá informações que são corretas. Mas Ciro dos Anjos, ele apresenta como alguém que ele nasceu no Rio de Janeiro, e em 53 ele publicou o Romanceiro da Inconfidência. Ele acertou a data, mas errou o autor. E tem uma série de informações que são corretas também. Então, o humano precisa intervir para verificar. E qual humano pode verificar? Aquele que tem as informações. Então, por exemplo, quando nós éramos alunos do secundário e consultávamos a Barça, o humano tinha verificado. Hoje, se você consultar a Wikipedia, apesar das falhas, há um trabalho colaborativo em que o humano verifica. Então, esse trabalho de verificação não se pode confiar no GPT, mas ele funciona como ferramenta, uma espécie de caderneta de anotação inicial para, por exemplo, desenvolver noções, organizar um planejamento pedagógico, organizar ideias. Então, uma reorganização das noções iniciais como um estímulo. E é nesse sentido que eu queria saber se você pensou sobre isso, como ele pode ser usado de maneira para vir modificar positivamente e estimular a relação pedagógica, porque em outro setor, além da verificação em que ele não pode intervir, outro setor em que ele não pode intervir é o da transmissão. O humano é imprescindível também na transmissão, porque a transmissão tem uma relação
de afeto, uma relação, a gente viu as dificuldades de fazer aula à distância e a diferença que há entre isso e uma aula dentro da sala de aula. Então, ele funciona como essa parede contra a qual a gente joga a bola para treinar. Ele funciona, de um certo modo, como a retórica é uma técnica que nos ajuda a encontrar ideias, a organizar essas ideias, a pensar o discurso, mas dentro da retórica tem essa parte, o orador é insubstituível, o talento do orador é insubstituível. Então, a minha pergunta, em relação à pedagogia, você vê pistas que poderiam ser mobilizadas para a gente repensar ou utilizar como uma ferramenta e não cair nessa armadilha do receio simplesmente diante dos estudantes que vão procurar encomendar ensaios. Tive a preocupação de não só mostrar os riscos ou os problemas potenciais, né, mas tentar achar aquilo que vem sendo feito positivamente, tá? Então, o que eu vi na literatura, talvez um pouquinho mais acadêmica, as propostas para o que chama assim, ChatGPT for Good in Education, né? Então, tem várias propostas na área de educação. Elas se organizam, né, em propostas para o aprendizado e para o ensino, tá? Por exemplo, né, o ensino profissional para executivos. Então, o trabalho com textos que tem aquele estilo do setor técnico, pega o direito, por exemplo, que tem o estilo, a forma e várias características, né? Então, ele poderia ajudar a acelerar o aprendizado dessas questões, né? Numa interação conversacional. Eu faço, volta, então, essa é uma área que eu tenho visto, mas que eu não tenho visto exploração dela aqui no Brasil, tá? Outra área positiva que eu tenho visto também é propostas, né, e aí tentativas de tornar isso uma realidade, é o GPT, o GPT, como um assistente de pesquisa na área acadêmica, sabe? Fazendo aquelas atividades burocráticas, chatas, que o pesquisador, o professor não quer fazer, preencher relatórios exigidos pela administração, preencher relatórios para submissão de projetos. Então, eu acho que há um potencial muito grande, mas não tenho visto essa preocupação, né, de, não, como é que nós vamos corrigir as provas e dar as notas, o grau para os estudantes. Mas é uma das áreas que potencialmente isso poderia ser aplicado de uma maneira mais imediata, viu, Saulo? O ChatGPT e todos os outros, agora acabou de sair do Facebook, né, também, eu acho que ele complica uma já complicada discussão da inteligência artificial. E eu acho que o que está acontecendo hoje ilustra bem isso, porque cada intervenção tem pelo menos 3, 4 debates críticos, né? O Sérgio colocou 14, até que ele falou, mas eu já coloquei aqui, tem uns 30 assuntos que daria 30 discussões específicas. É muito complexo falar sobre o que está acontecendo, né? E eu queria pegar, assim, porque o tempo é curto, eu queria pegar isso que o Sérgio chamou de ambivalência, que eu sempre chamo de externalidades positivas e negativas, que eu acho que, eu sempre tenho defendido que isso, para mim, é uma das maiores complexidades da inteligência artificial, é exatamente a ambivalência. Então, vou dar 3 exemplos concretos. Eu fiz um trabalho agora para... O Virgílio falou sobre o emprego... o impacto do trabalho do ponto de vista negativo. Eu fiz agora, em fevereiro, um trabalho para o Sebrae, e levantando exatamente a contribuição do ChatGPT para os microempreendedores. Como os economistas aqui sabem, a maior parte dos empregos estão nos microempresas aqui no Brasil. Então, é um setor super importante do ponto de vista da economia e da empregabilidade. Então, é extraordinário o auxílio para o microempreendedor, porque o chat possibilita escrever e-mails curtos,
bem escritos que os empreendedores, em geral, não conseguem escrever, de 3 linhas muito bem escritos, criar uma imagem para fazer uma propaganda rapidamente. Eu listei nesse trabalho em fevereiro uma série de possibilidades que, de fato, tem uma ajuda muito grande. Então, isso é um outro lado do trabalho, e a modificação que está tendo na sociedade, cada vez mais, isso é a minha visão, o empreendedorismo vai ter cada vez mais importância do que o emprego de carteira assinada nas empresas. O outro, por exemplo, saiu agora, dia 1º de março, um estudo da Wharton Foundation, e, bom, também, quem quiser, eu falo depois, porque não tem tempo, mas é referendado por vários outros referências importantes, que mostrou que o ChatGPT está sendo usado muito mais por professores do que por alunos, mas uma diferença significativa, né? E aí, e mais interessante que me chamou a atenção, tudo isso, eu estou pensando sobre isso tudo, eu estou vivendo desde 30 de novembro, mergulhado nesse assunto, não tem, eu acho tudo muito cedo para a gente ter conclusões fortes, né? E isso eu não tenho, mas esse estudo da Wharton Foundation mostrou, além de que os professores estão usando muito mais do que os alunos, além disso mostrou que os professores negros e latino-americanos estão usando muito mais do que os professores brancos, o que, em princípio, sem nenhuma, né, quero mais informações, mas, em princípio, me mostra que, em geral, são pessoas que têm menos condições de trabalho e de preparar aula, de trabalho, né? São menos privilegiados em relação aos professores brancos dos Estados Unidos, aliás, aqui no Brasil também. Então, eu acho que isso mostra algumas dessas ambivalências. Outra, por exemplo, é a questão do uso na política, né, na comunicação com o eleitor, e o lobby também. Também tem uma série de exemplos onde está democratizando a possibilidade, está minimizando a distância entre o político que tem dinheiro ou tem acesso a recursos e o político que não tem, entre os grandes lobistas e as ONGs ou as instituições que não têm tantos recursos de fazer o lobby. Então, é isso. Tem vários exemplos dessa ambivalência. Então, isso para mim, é um grande complicador na análise sobre o impacto da inteligência artificial, e agora aumentou ainda mais. Bom, aí sobre a regulamentação, eu acho assim, complicou loucamente mais, e não é à toa que nós não temos em nenhum lugar do mundo hoje um arcabouço regulatório, não é à toa. Agora, o que eu tenho investido, e estou assim, militante nesse assunto, é criar governança, né? Então, eu estou participando de vários fóruns. Então, eu acho que o ChatGPT, ele acordou, de uma certa forma, pelo menos aqui eu vejo no Brasil, o que é a inteligência artificial, a força, o poder da inteligência artificial. Então, eu vejo nesses últimos 2 meses agora, nesse ano, 3 meses, um movimento inédito em relação das instituições de mercado. Então, vou dar um exemplo. A Abrasca aprovou que a Associação de Empresas de Mercado Aberto, uma das associações de mercado mais importantes, aprovou fazer uma pesquisa, um estudo sobre que leve a criar um arcabouço regulatório. Eu vou coordenar essa pesquisa, evidentemente, com uma equipe. Estamos conversando com o IBGC, que é uma instituição de governança, também interessado agora, só agora, desde o ano passado a gente está conversando, só agora, de fato, se interessou ou reconheceu a importância de envolver na governança a governança de IA. E tem várias outras situações que fizemos um projeto, estamos conversando com o INCOR, para fazer um código de ética de uso da inteligência artificial no INCOR. Bom, então, tem uma série de ações que eu sinto que está sendo mais reconhecida como importante, porque as instituições estão começando a perceber os riscos que estão correndo, que nem conhecem esses riscos, né? Então, eu acho que tem esse processo que está de governança, enquanto não se resolve a regulamentação, que está cada vez mais complicada, a governança eu vejo que está agindo, está avançando, pelo menos no Brasil. Então, isso e tem um outro impacto, aliás, a minha coluna de ontem, eu tentei separar a questão regulatória e governança e a questão sobre o ser humano. Essa é de uma complexidade
total, que eu não dou conta de jeito nenhum, porque quando o Virgílio fala, ele até falou inteligência, depois ele falou que tem até a discussão sobre o que é inteligente. A Lúcia Santaella acabou de lançar um livro falando que trata exatamente desse assunto, porque já tem, vocês devem estar acompanhando, tem já discussões, pesquisas que as plantas são inteligentes. Então, o que é inteligente? O que são as categorias e os conceitos que a gente usou até então na esfera da sociedade humana, como elas têm que ser repensadas, né? E como é que a gente enfrenta os dilemas. Então, eu acho que assim, é isso, muita... Então, Virgílio, essas questões que você aponta, assim, dos riscos sobre o trabalho, sobre a questão democrática, você não acha que tem também essa ambivalência, tem o outro lado, que é fato, é concreto, né? Então, eu acho que isso que dificulta. Queria te ouvir sobre isso. O que você acha sobre isso? Essa é uma preocupação que me veio ao preparar os tópicos. Eu falei, eu preciso mostrar a questão dos riscos e a questão dos impactos, porque esses, às vezes, são minimizados ou são desconhecidos. O lado positivo, as empresas, principalmente as empresas de tecnologia, têm uma capacidade de disseminar isso rapidamente, né? Então, talvez por isso que eu concentrei mais, né, no outro lado. Mas é ótimo ver você apontar esses usos positivos, né? No caso de pequenos empresários, né? Que eu acho que vão surgir agora e precisa ter esse contraponto daquilo que é positivo dessas tecnologias, né? Mas, no momento, a minha preocupação foi quais são os impactos que, às vezes, não estão tão visíveis como a questão positiva colocada pelas empresas de tecnologia. Foi mais ou menos essa a razão de eu ter tomado esse percurso. Mas foi ótimo te ouvir falar agora esses pontos positivos, porque dá uma equilibrada nessa nossa discussão. Obrigado. Eu acho que são a tal das ambivalências que o Sérgio chamou, porque elas convivem simultaneamente. E eu também, não sei, tenho uma dúvida, eu não acho que são as empresas de tecnologia que elas o lobby dela, o marketing delas, eu acho que é real. É a experiência real, é a vivência real das pessoas. As pessoas vão lá, experimentam e veem que pode, de fato, contribuir para a sua vida. Eu acho que é nesse sentido, é a realidade da vivência das pessoas. Mas só complementando, eu concordo com você nisso, mas se você pegar as redes sociais, elas têm um lado extremamente positivo e tem um lado que extremamente disruptivo negativamente. Então, a preocupação tem que ser em tentar equilibrar essas questões, né? Eu sou engenheiro mecânico e jornalista, formei-me nas duas áreas há muitos anos na Universidade de Coimbra, e tenho um filho que trabalha em inteligência artificial em Londres. E ele trabalha neste projeto relativo à Imerso, foi ele que me mandou o link, e eu desde aí tenho, como sou colunista, como escrevo, como tenho um pensamento mais ou menos cartesiano, tentar perceber uma coisa que ele me dizia e que para mim é um pouco o fulcro. Eu tentei escrever um pouco atabalhoadamente sobre isto na Folha há alguns meses, ou algumas semanas, já não me lembro, tem sido tão intenso. Ele fala de treinar o chat, treinar o bot. Ele treina aquilo. E eu fui aprendendo a treinar até epistemologicamente, ou seja, obter informação, treiná-lo para que ele possa regular-se sobre sobre a forma como ele se regula. O perigo e o desafio, eu concordo com o que disse anteriormente, ele é muito útil para muitas coisas, ao mesmo tempo que nos causa terríveis problemas, terríveis desafios, até àquele momento que eu escrevi no chat, e vou terminar já, que é uma pergunta que não se pode fazer. Estaremos preparados, caminhamos para lá e estaremos preparados para esse momento de singularidade tecnológica, onde já não vai ser possível discernir bem
aquilo que é feito por nós e aquilo que é feito pela inteligência artificial. Obrigado. À medida que o tempo passa, as perguntas vão ficando mais complicadas, né, José Diogo? Eu talvez também não saberia responder se estamos preparados para isso, né? Mas o que a gente percebe é que nós temos que criar as políticas públicas, as regras para preservar o ser humano nesse contexto de inteligência artificial. Os valores, tá? Porque até hoje, por exemplo, a questão dos valores não se tem como incluir os valores humanos, sociais, nos códigos. Isso ainda não... Os códigos que saem de inteligência artificial ou de outros algoritmos, os valores não são implicitamente colocados. Então, essas são dúvidas dessa época. Feito você falou, nós estamos num estado de perplexidade com a rapidez dessa tecnologia, e a sociedade como um todo tem que discutir isso, né? Eu acho que, de novo, não pode ficar restrito aos tecnólogos ou ao pessoal das empresas de tecnologia. Tem que se ampliar essa discussão. Obrigado. Vou pegar a última fala do Virgílio sobre a questão dos valores e códigos. Eu diria, a inteligência artificial até agora não conseguiu introduzir os valores nos códigos, e eu diria, graças a Deus, Virgílio. Ainda bem, entendeu? Porque o grande problema para a gente é nunca esquecer que as máquinas e os algoritmos, eles não têm nem ética, nem moral, nós temos. E quando eu falo nós, eu falo de nós, mas falo também daqueles que fazem a inteligência artificial, né? A gente esquece, por exemplo, que para que o ChatGPT funcione, além do universo de dados gigantesco que tem lá, você vai ter milhares de quenianos fazendo tagueamento subremunerados lá no Quênia. Por quê? Porque até agora o sistema é extremamente avançado, com máquinas hiperpoderosas, hiperavançadas, hipersofisticadas, e a maneira como se faz o cheque, a maneira como você confere a informação, de modo a evitar as alucinações que o chat tem, as mentiras que ele inventa, as bobagens que ele fala, é feito por humanos. E, no caso, humanos, basicamente, no Quênia, que ganham menos de $1 a hora, entende? Então, a situação é bem crítica, porque esse povo que faz o tagueamento, eles comparam as respostas que são dadas pelo chat com aquilo que eles julgam ser o mais apropriado. Não sei vocês, eu não confiaria nem nos quenianos, nem nos brasileiros, nem nos alemães, nem nos americanos, nem nos franceses, não confiaria em ninguém para fazer esse tipo de trabalho. Por que eu estou levantando isso? Porque está na base da minha pergunta para o Virgílio. A diversidade do nosso grupo é super legal, ela traz ângulos os mais variados, e me permite, inclusive, dizer, nós podíamos montar um ChatGPT do República do Amanhã. Por quê? Porque a gente pelo menos teria critérios para ler alguns livros de literatura, para ler sociologia, para ler computação, e a informação seria um pouco mais razoável. É claro que nós temos dificuldade de fazer isso, dadas as dimensões e a sofisticação dos equipamentos e de gente qualificada para pôr no ar. Mas, veja, em princípio, eu estou apontando para vocês um dos caminhos de evolução do ChatGPT. Ele tende a ser cada vez mais especializado e oferecer confiabilidade, porque esse é o grande problema da inteligência artificial, e não é de hoje. Não é de hoje. É muito antigo, porque se ela não for confiável, ela afunda como dezenas e dezenas de outras tecnologias já afundaram. Então, essa é uma questão que desafia todo mundo. Como tornar as tecnologias mais confiáveis? E o ChatGPT tem uma dificuldade enorme de fazer isso.
ele não tem referência, ele não tem fonte, ele não tem nenhuma relação com a verdade, com os fatos, entende? Então, isso aí gera uma linguagem em que tende a separar conhecimento de cognição. Isso, do ponto de vista, para nós, é um pouco novo, mas, a rigor, não é tão novo assim, certo? Nós estamos brigando com essas coisas há muito tempo. Alguém levantou aqui que o ChatGPT é do final do ano. Não é do final do ano. A primeira versão, eu recomendo fortemente vocês para lerem uma entrevista que eu acho que foi a MIT Technology Review, que fez a entrevista com a equipe criadora do ChatGPT no OpenAI. Eles estão profundamente surpresos com o impacto que essa versão lançada agora em novembro teve. Eu sei, eu estava lá, eu estava no MIT exatamente nesse momento em que ela foi lançada. E o pessoal falava assim, mas o que essa versão tem de diferente da Instructor, que era a versão anterior, e da versão que foi lançada em 2020? E eles falam isso na entrevista, eles falam, é exatamente a mesma versão. E nós não conseguimos entender muito bem. Daí tinha hipótese, talvez o dinheiro que a Microsoft colocou, 10 bilhões de dólares, tenha um pouco chamado a atenção. Talvez o acordo da OpenAI com a Bain, que é uma super consultora que está entrando para fazer marketing direcionado com o ChatGPT junto com a OpenAI. Talvez o fato da OpenAI ter se transformado de um laboratório sem fins lucrativos numa empresa com fins lucrativos, é o que ela é hoje, né? Tirando esse caráter não lucrativo dela. Então, há várias hipóteses para explicar, mas eles não sabem explicar, os autores não sabem explicar o que aconteceu, por que deu essa explosão, por que nós temos mais de 120 milhões de acessos desde o lançamento dessa versão 3, porque ela não tem nada, a não ser um número um pouquinho maior de referências, né, de parâmetros, e um número muito maior de correções, porque é assim que ele é feito. Ele é feito na base do MOOC. Né? Para quem acha que nós estamos trabalhando com altíssima tecnologia, é no MOOC. Eles rodam sistemas, o Virgílio conhece muito bem, que chama Adversarial Training. Eles bombardeiam o sistema com perguntas contra o sistema, e a partir das respostas, tem gente lá que está fazendo tag. Ó, essa resposta é melhor. Quando fala quem é o Eugênio e eles erram, põe o Eugênio, um cara mais velho, trombudo, que é mal-humorado, ele isso aqui não é adequado. O Eugênio é um cara legal, simpático, elegante, bonito, entende? É tudo feito no MOOC, gente. Entende? Então, aqui, esse é um problema enorme, porque você tem o problema do bias, né, do viés gigantesco no ChatGPT. Então, quando a gente fala assim, olha, vai ser fácil passar isso para as empresas, para os empresários, para os alunos, eu vou dizer bem claro para vocês, tudo que eu vi, tudo, é que vai ser muito difícil. Ao contrário do que vocês estão dizendo, ou pelo menos de vários aqui disseram. É muito difícil. Porque eu quero saber o seguinte, qual é a empresa que vai arriscar o patrimônio dela, a respeitabilidade dela, com um sistema que pode dar uma resposta totalmente equivocada. Então, você fala assim, bom, uma coisa é a empresa ter dificuldade de fazer isso, outra coisa é se ela vai fazer. Eu acho que ela vai fazer e vai correr um risco gigante. Por que eu acho que ela vai fazer? Porque é a maneira como a inteligência artificial está se desenvolvendo. Ela está se desenvolvendo com uma competição, com uma natureza distinta das anteriores. Ela é uma competição ultra agressiva, é um jogo de poder com empresas muito poderosas, não é um jogo para gente pequena. Essa história de falar do pequeno, das startups, tudo isso é conversa para boi dormir, né, para não falar outra coisa. O que tem é um jogo de gente grande, pouca gente. A brincadeira no MIT tem até um tom meio esquisito, eles falam assim, olha,
os últimos avanços da inteligência artificial, eles são feitos por empresas americanas, por empresas chinesas, e depois tem os europeus falando de ética para a gente. A brincadeira era exatamente essa. Por quê? Porque não tem nenhuma importância. Agora, na próxima semana, nos próximos 10 dias, o Parlamento Europeu está para votar se o ChatGPT é uma tecnologia de alto risco. E a resposta é, bom, e daí, se ele votar, o que vai acontecer? Para a pesquisa e para as tecnologias de IA, nada. Muito pouco. Não tem uma empresa na Europa que tem peso significativo para expandir as fronteiras da IA hoje. Um pouco os alemães, e um pouco os ingleses, em especial por conta da DeepMind, que é uma aquisição da Google, que está lá, desde Machine Learning em 2010, 2012, depois fez, em 2017, a tecnologia Transform, né, que é o que está na base do ChatGPT, é aí que nasce. São esses grandes que estão brigando. E, mesmo assim, com uma dificuldade enorme de confiabilidade. Lembre-se que, em 2016, a Microsoft lançou a TAI, tirou no dia seguinte, 24 horas depois, porque ela deu respostas racistas. Lembre-se que, o ano passado, um pouco antes do ChatGPT, o Facebook lançou o Galactica, tirou 2 dias depois. 2 dias depois. Por quê? Porque começou a dar resposta totalmente desencontrada. A Microsoft agora lançou a primeira versão do Bing, com o chat, e foi obrigada a retirar do ar. Reduziu enormemente a maneira como faz os trabalhos. A OpenAI acabou de reduzir para 5 perguntas. Por quê? O Otávio até levantou isso aqui. Porque se você faz 5, 6, 7, 8 perguntas, você vai deixando o sistema em apuros. Então, agora você só pode fazer 5 na sequência. É uma proteção deles, porque senão eles vão expor exatamente aquilo que eles não querem expor, a fragilidade do próprio sistema, que está já muito frágil, muito fragilizado, levando pancadaria no mundo inteiro. Então, dito isso, eu queria só levantar a Dora já começou a falar disso, que eu acho que é legal, eu queria só perguntar para o Virgílio, você não acha que está faltando o setor público aqui na brincadeira, Virgílio? Entende? Não é só para regular, porque regular isso aqui é muito difícil. É muito difícil. Tá? O direito sempre foi reativo, na maioria esmagadora dos casos. Mas, nesse ponto, no ChatGPT, você tem que se prevenir com coisas que não aconteceram. E isso é impossível. É impossível. Então, o que eu me atenho é no item. Veja, dia 21 agora de março, nós vamos fazer um encontro lá no IEA. O Eugênio até está na organização, a Dora está também, que a gente está organizando um encontro para decidir o que a USP vai falar sobre o ChatGPT. Entende? Nós temos a obrigação de formar a geração futura. Nós temos a obrigação de dizer como é que a gente pode usar esse instrumento sem causar dano. É a obrigação nossa como professor. Entende? Nós não podemos nos furtar a fazer esse tipo de atividade. E vai ser dia 21, o dia inteiro. Com gente daqui do Brasil, espero gente de fora também, e nós vamos discutir, vamos apresentar a resolução da USP, inclusive por proposta do próprio gente. Está sendo chamado pela reitoria, pelas pró-reitorias, é um encontro que nós estamos organizando lá no Instituto Estudos Avançados. Então, a pergunta é, falta o setor público e, fundamentalmente, falta uma questão de fundo que se chama transparência. ChatGPT chama sedução, como alguém já disse, e apocalipse. E nós temos que fugir tanto da sedução quanto do apocalipse, por mais sedutor que seja a gente cair num ou no outro lado. Porque isso não resolve nenhum problema. Falar que é o fim do mundo, comparar o ChatGPT com aquilo que seria a inteligência geral que coloca em risco a humanidade, é totalmente descabido, não tem nada a ver. Isso aqui é machine learning, ou seja, é engenharia e estatística avançada, dados e computação, acabou. Entende? Então, achar que isso aqui nós temos máquina sentiente, que entende o ambiente, que elas compreendem o que nós estamos falando, elas compreendem como encadear palavras, que não tem significado para elas, não fazem a mínima ideia quem é o Eugênio, quando a gente coloca lá quem é o Eugênio. Pode ser o Eugênio, pode ser
uma pasta de dente ou pode ser uma escova de dente. Nenhuma ideia. Isso é difícil para a gente encarar. É difícil para a gente entender. Mas essa é a realidade da inteligência artificial de hoje. Não tem outra. Aquilo que o Nick Bostrom fala, aquilo que o pessoal lá de Berkeley fala, aquilo não saiu dos livros. E sequer nos livros está bem feito. Então, nós temos que ter bem claro o que nós estamos lidando. Nós não estamos lidando com um ser inteligente. Por isso que eu acho que é fundamental ter o setor público entrando no pedaço. Vai atrapalhar? Vai. O setor público muitas vezes atrapalha, ou quase sempre atrapalha. Mas é fundamental que a gente tenha o interesse público para constranger as grandes empresas. Porque se depender delas, elas estão em guerra, e a gente sabe que na guerra a primeira vítima é a verdade, no caso, é a verdade em nós, os usuários. Essa é a grande briga da gente. Eu acho que você deu aí um panorama completo da questão. Eu acho que realmente falta o setor público no Brasil posicionar, né, quanto ao uso, quanto às possibilidades positivas, né? Você mencionou o caso da Quênia, né, que tem acontecido um pagamento irrisório, né? E lembrar o seguinte, eles fazem isso para a língua inglesa, mas não fazem para outras línguas, o que torna ainda menos confiável o ChatGPT e usado em línguas que não são diferentes da língua inglesa, né? Então é isso, eu acho que é um panorama que você trouxe aí das dificuldades. Eu acho que essa iniciativa da USP, né, junto com o Instituto de Estudos Avançados, é mais do que louvável, né? Ela vai abrir uma discussão de como que as universidades e o ensino em geral vê a questão do ChatGPT. Eu acho que vai ser ótima conversa lá. Obrigado aí pelos seus comentários. Na verdade, eu só quero agradecer, né, porque eu aprendi mais do que as coisas que eu havia preparado, né? São tantas as visões, eu agradeço a todos aí as várias e diferentes opiniões, né? E feito nós falamos no início, conversando com o Otávio e o Eugênio, se a gente concorda em 5%, já está ótimo, né? Vamos aproveitar essas diferenças todas e construir num ambiente diverso, feito a República do Amanhã, né, a compreensão desses novos desafios. Muito obrigado a todos.